Olha só, quarta-feira, né? Dia 8 de setembro, the day after. O dia seguinte da festa maravilhosa que aconteceu no nosso Brasilzão. Existem informações, não sei se são oficiais ou não, mas informações de polícias militares informando que chegou em todo o Brasil, mais de 60 milhões de pessoas nas ruas. Se nós nos basearmos em Brasília, em São Paulo, em Copacabana, em Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, dá para calcular que realmente em todo o país tenha ido sim essa multidão para as ruas, que compreendem justamente os eleitores de Jair Bolsonaro de hoje. E é o que a gente sempre fala, em eleições limpas ele se elege no primeiro turno e não há para ninguém, não é isso? Nós vamos conversar sobre isso, vamos falar dos caminhoneiros, mas eu quero começar aqui mandando um abraço especial ao senhor Marcelo Beiu, a pedido de seu filho Augusto Merlim, ok? Está feito aí está mandado um abraço aí de acordo com o seu pedido, meu amigo. Fiquem com Deus. Muito bem. Foram mexer com a categoria dos caminhoneiros, então. Quiseram pagar para ver. Agora aguentem o tranco. Ou melhor dizendo, aguentem o trovão. Os caminhoneiros que estão reunidos em Brasília, né? Pacificamente, patrioticamente, foram em um grupo até o Senado Federal levar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor Rodrigo Pacheco teve a cara de pau de, primeiramente, cancelar todas as sessões da semana na casa do Senado e comunicou que está constipado, por isso não poderia receber ninguém. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Constipado para mim é coisa de fresco, de frufru. Na minha terra a gente fala, tá resfriado mesmo, tá gripado. Esse negócio de constipado é coisa de fresco. Seja homem, Rodrigo Pacheco. Custava receber o documento dos caminhoneiros e depois jogar no lixo, como você faz com todos os outros pedidos de impeachment contra o ministro? Você se achou poderoso? Se achou importante? Mexeu com quem não devia. Mexeu com uma categoria que desde que o mundo é mundo, ou melhor, desde que existe caminhão, são eles que trazem as riquezas para o país. Sem os caminhoneiros, não tem comida nas prateleiras dos mercados. Não tem roupas nas lojas. Não tem grãos indo para os portos para abastecerem em outros países. Não existe combustível que sai da refinaria para abastecer os carros. Se os caminhoneiros param por um mês, o país simplesmente deixa de viver. E eles estão decididos, porque ninguém põe a cara a tapa neste ponto que já chegou a situação a troco de nada. Então vocês resolveram desafiar. E a verdade é que grande quantidade de caminhoneiros parados em diversas cidades brasileiras, em vários estados de norte a sul, leste a oeste, com uma tendência muito grande de aderência, porque agora sim, um líder caminhoneiro lá em Brasília já decretou de verdade agora greve. Antes não era greve, antes era uma manifestação de caminhoneiros, agora é greve de caminhoneiros defendendo o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lembrar que quando se começou todo esse movimento,
onde os caminhoneiros se colocaram à disposição de participar das manifestações, muitos políticos duvidaram que a classe se envolveria, porque eles acreditavam que os caminhoneiros estavam contra o governo federal por conta do preço dos combustíveis, ignorando que o nosso presidente deixou muito claro para qualquer um ver que se os combustíveis estão caros são por culpa dos governadores que não abaixam seus ICMS. E aí o que aconteceu? Os caminhoneiros invadiram Brasília. E eles dobraram a poça contra a categoria. Né? Então, esta manifestação, que também quer o equilíbrio entre os poderes, né? Quer o respeito com a Constituição brasileira, né? E pedem para que o Supremo Tribunal Federal respeite a Carta Magna, né? E principalmente querem também que o atual presidente do Supremo Tribunal, Luiz Fux, aplique o chamado contrafreio ao ministro Alexandre de Moraes, que usurpou de sua autoridade, passou os pés diante das mãos, chutou a jaca, pisou no bode, mordeu uma galinha, chutou um porco, está fazendo tudo o que tem direito para desestabilizar a nação. Só quem não tem visão, que não entende que é o próprio STF que está forçando o nosso presidente a chutar o balde. Eles estão forçando a barra. Eles querem, sim, uma desordem institucional para terem nas mãos a justificativa que precisam. O nosso presidente está se apoiando em sua popularidade junto à categoria dos caminhoneiros, à população brasileira, aos motoqueiros ou motociclistas, né? E com as polícias militares de diversos estados. Não fosse isso, nosso presidente não iria, ontem em Brasília e tanto em São Paulo, abrir o jogo e falar o que falou. Ou alguém acha que o nosso presidente é louco? Sendo assim, com os caminhoneiros realmente resolvendo parar como já parou, a situação ficará insuportável, principalmente ao próprio Supremo Tribunal Federal, que terá que se dobrar. Terá que se dobrar para que a situação não fuja do controle. Não adianta ficarem com discursos, né? Tudo cheio de frufru, que mais parece discurso de camelô. Me desculpe, senhor Luiz Fux. Esse tipo de discurso que o senhor fez hoje, mais parece um camelô tentando provar que la garantia sou eu. Isto não existe. Não queira ser um líder que o senhor não é. O senhor tenta falar como imposição, demonstrando ser um líder supremo, mas não é. Suas palavras não convencem nem a uma criança. Se o senhor realmente fosse um camelô, o senhor não venderia um par de meias chinesa das antigas. Agora, como eu falei ontem, né? Quem assistiu meu vídeo de ontem, claro que vai lembrar. O presidente anunciou que iria ocorrer hoje, né, um Conselho de Estado. E eu até afirmei no vídeo que, na minha opinião, foi um ato falho não o presidente tomar a atitude de convocar um Conselho de Estado, mas foi um ato falho porque eu acho que o presidente quis dizer, como realmente é, um Conselho de Ministros. E saiu a palavra Estados. E eu falei isso por quê? Porque ele mesmo disse, em Brasília, ao lado do general Mourão, que estava com ele, que iria convidar os presidentes do Legislativo e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu falei para vocês no vídeo. Presidente do Supremo Tribunal não participa do Conselho de Estado. Eu acho que o presidente se equivocou. Dito e feito. O que aconteceu hoje foi um Conselho de Ministros. E palmas para mim, porque eu acho que foi o único que falei isso. Mas tudo bem. Agora, se eu não me elogiar também, né? Quem vai elogiar? Mas... Então foi um ato falho. Tudo bem, nada de errado. E
Houve então essa reunião com os ministros hoje, que a gente não sabe o que rolou na conversa, a menos que o Celso de Mello resolva voltar para o STF e pedir a fita, né, da gravação dessa reunião. Mas o que aconteceu é que foi mesmo uma reunião com os ministros e devem ter tratado dos próximos dias, o que cada um vai fazer. Nosso presidente certamente tem um plano. Ele não iria, como eu disse agora há pouco, agir destemperadamente, né? Sem ter plano algum, não. Tudo que ele falou se baseando em algum ponto que ele já tenha estabelecido aqui na sua cabeça. E o que aconteceu também ontem foi uma declaração como todo mundo esperava. Era uma declaração muito prevista, né? Assim como era prevista também, como eu também falei no vídeo de ontem, que o presidente do Supremo Tribunal Federal iria vir com uma conversinha mole hoje, tentando dar uma de que eu sou, que eu faço, que aconteça, mas sem fazer nada. E o que aconteceu? Realmente o Luiz Fux não subiu o tom. Falou, defendeu o Supremo, que o Supremo é isso, que o Supremo é aquilo, que o presidente falou demais, mas ele preferiu jogar para o seu público, que são os outros membros da corte, mais ninguém. Porque os ministros não são eleitos pelo povo, eles não possuem a simpatia do povo. Ele diz que a corte não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, esta atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso, afirmou ele. Claro, o presidente não cometeu crime algum de irresponsabilidade ou de responsabilidade. Vocês poderão dizer isso se ele desobedecer alguma ordem do Supremo. Agora, ficou muito bem claro para quem consegue ler nas entrelinhas que o presidente quis dizer o seguinte: esse presidente aqui não mais respeitará ordens do senhor Alexandre de Moraes, ordens inconstitucionais, ordens fora da curva como tem ocorrido. Mas se for uma ordem dentro da lei, dentro da Constituição, claro que o presidente vai respeitar, porque ele não é besta, ele não nasceu ontem. Ele não vai dar argumentos de mão beijada para ninguém. Mas o ministro Fux continuou. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas, ilícitas e intoleráveis, disse o Zé Bonitinho. Engraçado, parece mesmo que o Fux vive em outro planeta. Deve ser o Perucas Planet, né? Pois dizer que o presidente incentivou a população a atacar o Supremo é mesmo desconhecer a realidade brasileira. É desconhecer o ódio que os brasileiros sentem por uma corte que só beneficia fichas sujas, criminosos soltos, além de buscar incessantemente derrubar o presidente, que foi escolhido majoritariamente pela população brasileira. No início do pronunciamento, ele elogiou as Forças Armadas e a polícia, né, por monitorarem os atos desta terça-feira e impedirem qualquer incidente violento. Só na cabeça do seu Fux mesmo passa essa ideia de que alguém reparou que havia policiais protegendo o Recanto dos Urubus, achando que as manifestações bolsonaristas causam estragos ao erário público. Que país você vive, ô Fux? Ninguém fechará esta corte, disse ele. Nós a manteremos de pé com o suor, perseverança e coragem. Só faltou levantar a espada e gritar independência ou morte. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição
E, ao assim proceder, esta corte reafirmará ao longo de sua perene existência o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com os respeitos aos poderes e às instituições desse país, afirmou ele. No papel de pregar fidelidade à Constituição, quando vai começar isso, senhor ministro? Avise pra gente assistir a pré-estreia. Quando vai começar, quando vocês começarão a pregar fidelidade à Constituição? Porque até hoje nós só estamos vendo essa Constituição ir para o lixo, ir para o buraco. Não pensem vocês que a população se engana tão facilmente. Eu quero mostrar uma coisa. Essa aqui é a Constituição da República Federativa do Brasil, ok? Eu quero que todos... Deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho aqui. Olha os comentários de quem analisou essa Constituição. Alexandre de Moraes, organizador. Tá meio embaçado aí, mas está escrito organizador Alexandre de Moraes. Ou seja, ele pega os capítulos aqui, os artigos da Constituição e faz análise dele. Tudo parece muito bonito, tudo parece muito, como se diz, fidedigno ao que diz a Carta Magna. Portanto, ele conhece muito bem o que está escrito ali dentro, mas não pratica. Não pratica. É a mesma coisa eu entender tudo sobre natação se eu não nadar. O que adianta? Então, essa conversa de fidelidade é para boi dormir, né? No papel de pregar fidelidade à Constituição, só se for uma Constituição chinesa, porque a brasileira até agora ninguém viu. Verdade é que o tom do ministro Fux foi muito abaixo daquele que a esquerda esperava, e principalmente a imprensa, porque a imprensa queria material para carcar o pau depois. Não, mas o Fux falou, mas não citou o nome Jair Bolsonaro, falou o presidente da República, o chefe do governo, mas não citou o nome dele, não disse que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, que vão tomar atitude, não. Só disse que se ele cometer crime de responsabilidade, cabe à Casa Legislativa resolver. Muito bem. Aí o Luiz Fux também avisou que ia falar. Será que ele vai dizer alguma coisa? Mas acabou também frustrando os esquerdistas. Porque Arthur Lira também se manifestou e preferiu jogar panos quentes. Jogou para os dois lados, frustrando mais uma vez a imprensa que queria fermentar o assunto. Ele comentou sobre a escalada da crise entre o governo executivo, o poder executivo e o judiciário. É hora de dar um basta nessa escalada de tensões, de bravatas, disse ele. Não vejo como possamos ter ainda mais espaço para radicalismo e excessos. Esperei até agora para me pronunciar porque não queria ser contaminado pelo calor de um ambiente já por demais aquecido. Nossa casa tem compromisso com o Brasil real, que vem sofrendo com a pandemia, com o desemprego e a falta de oportunidades. Não posso admitir questionamentos sobre questões superadas como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página. Assim como vou continuar defendendo o direito dos parlamentares de se manifestarem livremente. Então aqui ele atirou para os dois lados. Ele disse que não adianta ficar falando de voto impresso porque esse assunto já morreu. Claro. Qualquer idiota que conhece um pouquinho como funciona o legislativo sabe que o assunto morreu. Por quê? Porque o projeto de lei, a PEC, era uma, foi a plenário, foi votado e foi derrotado. Então não pode pegar essa mesma PEC e colocar na mesa de novo. Então acabou. A menos que apareça outra PEC.
O que é diferente no Senado, porque no Senado existe uma PEC de 2015 do nosso presidente Jair Bolsonaro que está parado lá. Rodrigo Pacheco poderia colocar ela para votar e resolveria o problema. E aí, o Arthur Lira vem com essa saidinha, né? Não posso admitir as questões sobre o voto impresso e também, assim como vou continuar defendendo o direito de parlamentares de se manifestarem livremente. Está se referindo ao fato do Daniel Silveira, que se manifestou e tomou cana. Só que eles, no próprio legislativo, não fizeram nada. O Arthur Lira poderia falar negativo, ele não vai ficar preso, não. Quem resolve o problema de Daniel Silveira é a Câmara dos Deputados. Não, mas o Supremo perguntou para ele se tudo bem, se a gente prendeu o Daniel Silveira. Todo mundo ficou quieto e aceitou. Então é um tal de passar pano. Agora, Arthur Lira não quer se queimar com o presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira, tem muita gente aí falando hoje, olha só, a centro-direita está se aproximando do Mourão porque vão fazer o impeachment para o Mourão assumir. Esquece, porque não vai dar certo. Não vai ter impeachment algum. E uma outra ala está dizendo o seguinte: não, o TSE está prontinho para cancelar a chapa Bolsonaro-Mourão que ganhou em 2018, por conta das denúncias do WhatsApp e aí estão fazendo isso e o Arthur Lira já está de olho, porque se a chapa cair, quem assume a presidência é o Arthur Lira. Ok. Se isto viesse a acontecer, Arthur Lira iria assumir o governo, a presidência, por 1 ano. Só que ele iria assumir um país de cabeça para baixo, porque não vão pensando essa turminha aí, que se anularem a chapa Mourão e Bolsonaro, o país vai ficar em pé. Claro que não vai. Vai virar um pandemônio que ninguém vai entender nada, porque a população vai para cima. Ou seja, Lira assumiria um país de ponta cabeça, economicamente destroçado, porque a economia iria para o brejo, com desabastecimento, economia quebrando, desemprego, ele não ia ter vida fácil. E quando chegasse em 2022, ele não seria eleito pela população para continuar presidente. Mesmo mexendo os pauzinhos, não iria continuar. Então, para ele não interessa isso. Para Arthur Lira, o interesse maior é continuar presidente da Câmara, que é um poder muito forte. Ele decide quando põe ou deixa de pôr projetos importantíssimos para a nação e que geram dividendos, obviamente. Ele quer ser reeleito e quer ter o controle do seu estado de Alagoas. O alvo dele é Renan Calheiros, que é inimigo mortal dele, inimigo político. Ele quer a cadeira de governador de Alagoas e precisa de Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro sobe no palanque de Arthur Lira, ele leva o governo de estado. Esse é o interesse maior, porque ele fica com o governo de Alagoas nas mãos e a cadeira de presidente da Câmara automaticamente. Então esqueçam essa ideia. Até porque, para cancelar a chapa Mourão e Bolsonaro, o próprio TSE tem que burlar a legislação. Tem que burlar. O próprio ministro do TSE, o Salomão, que mandou desmonetizar os canais, aos 2-3 meses, ele mesmo já escreveu que ainda é um processo muito frágil, esse de tentar derrubar a chapa Bolsonaro-Mourão. Porque essa questão de disparos de WhatsApp não tem como confirmar que isso alterou o resultado das eleições, não tem como provar que isto foi significativo para tanto, portanto não... Tanto é que vem sendo esticada essa conversa há muitos meses. Então, para eles cancelarem a chapa Bolsonaro-Mourão, eles vão ter que burlar a lei.
E todo mundo vai perceber, todo mundo vai saber. E aí eu digo, será que vão aceitar? Claro que não. Que nem o próprio presidente disse, ninguém me tira dessa cadeira da presidência. Somente Deus me tira daí de dentro. Porque preso eu nunca serei. E a população certamente não vai deixar. Essa que esteve nas ruas ontem voltará com muito mais força. Então esqueçam essa conversa. Hoje à tarde, o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro e presidente afastado do PP, afastado porque está ocupando o cargo de ministro, né? Ele e o Arthur Lira foram conversar com o Gilmar Mendes. Foram fazer o que ali? Vamos conversar com o ministro que está mais afastado dessa encrenca. Vamos tentar apaziguar a coisa, porque o bicho está pegando. Vamos tentar amenizar o papo, né? Ou seja, vão acabar encontrando uma forma de apaziguar os ânimos, porque não dá para continuar esta briga. Nosso presidente não vai dar para trás. A população e os caminhoneiros não irão dar para trás. E o Supremo não pode continuar batendo de frente. Então, chance de impeachment zero, né? Esses dois discursos de hoje, tanto do Fux como do Lira, foram pífios, pois não disseram nada com nada, não resolveram porcaria nenhuma, né? Ou seja, a única coisa que poderia acontecer é a Casa Legislativa aplicar um decreto legislativo contra o Supremo Tribunal Federal, que consta da Constituição, é um decreto que a Constituição prevê, onde a Casa Legislativa dá um freio no Supremo Tribunal Federal legalmente. Nunca foi usado um decreto legislativo no Brasil. Essa seria uma forma de brecar o Supremo Tribunal Federal. Olha, parem, senão a gente cria uma lei aqui para acabar com vocês. Só que depende de quem? Do Senado também, não é isso? E esse Rodrigo Pacheco a gente sabe o que ele é. Não vou dizer aqui para não perder o canal. Então, a gente sabe aí que as coisas tendem a ser pacificadas por eles. Até porque com a pressão dos caminhoneiros em greve agora, vai virar uma pressão muito forte contra o Supremo. E a prova disso tudo que eu estou falando é que outro que se manifestou hoje dando total apoio ao presidente Jair Bolsonaro foi seu vice-presidente Hamilton Mourão, que inclusive estava ao seu lado ontem no palanque em Brasília, ombro com ombro. O Mourão descartou categoricamente existir clima no Congresso para aprovar a cassação de Jair Bolsonaro. Ele também fez críticas ao Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Disse ele: não vejo que haja clima para impeachment do presidente. Clima tanto na população como um todo, como dentro do próprio Congresso Nacional. Acho que nosso governo tem maioria confortável de mais de 200 parlamentares para impedir o impeachment. Não é maioria para apoiar grandes projetos, mas é maioria capaz de impedir que grandes projetos prosperem contra a pessoa do presidente. Veja só que é uma colocação inteligentíssima. Os mais de 200 deputados podem não ser uma maioria para aprovar grandes projetos, mas é capaz de impedir grandes projetos para derrubar o presidente. Ontem, hoje, tem muita gente aí nas mídias sociais colocando a foto do Mourão com a bandeira do Brasil numa lapela e na outra lapela Brasil e China. 2 mapinhas. E descendo o pau no Mourão. Comunista, defendendo a China, isso é hora para defender a China. Então veja bem. Primeiro, essa imagem do Mourão com esse broche de Brasil e China é de 2019. Que nem eu coloquei no meu Twitter, coloquei até o link de uma página do G1 falando de quando ele foi à China em 2019 representar o presidente Jair Bolsonaro, que estava aqui nos Estados Unidos. Então ele foi por uma visita oficial. Foi a primeira visita do Brasil até a China.
E ele, como estadista que é, o que é costume se usar essas bandeirinhas dos dois países nas costas, ou um broche, ou seja, isso é comum. Mas pegar essa foto, ele mesmo colocou essa foto em seu Twitter, mas colocou porque era uma foto onde ele acha que deve estar bonito ali. Não. Já veio algumas pessoas, tá vendo? Esse cara é comunista. Então as pessoas precisam aprender a enxergar um pouco mais à distância o que acontece na política. As pessoas precisam ter visão. Quem é que imagina um general 4 estrelas do exército traindo seu presidente da república praticamente no último ano de mandato? Será que passa isso na cabeça de alguém? Eu já cansei de defender Hamilton Mourão aqui. Na última vez eu até fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha, porque ele deveria ter se manifestado, não se manifestou, já nem lembro o porquê. Mas eu continuo com a mesma sensação, que ele é fidedigno sim ao presidente Jair Bolsonaro, o que não significa dizer que tenha que pensar igual. Hamilton Mourão não é empregado de Jair Bolsonaro, ele foi eleito junto com Bolsonaro. Nós elegemos Mourão. Ele não tem que responder ao presidente. Aliás, o presidente já não precisa nem deixá-lo assumir o governo quando ele viaja. Hamilton Mourão só assume o governo se o nosso presidente tomar uma anestesia, por exemplo, porque aí ele está fora de combate, ou se ele falecer, ou se sofreu impeachment. Então, tudo bem. Tem quem pensa ao contrário, eu respeito, mas fato é que ele elogiou o presidente hoje, defendeu o presidente, assim como Arthur Lira, né, que é um aliado do governo e que precisa pautar temas importantes, né, para o Brasil, também defende o presidente porque precisa dele. Isso é política, é assim que se faz política, gostemos ou não, né? Agora, na avaliação de Hamilton Mourão, todos esses problemas poderiam ser resolvidos se houvesse vontade de sentar e dialogar, vontade de sentar e conversar. Mas não com prepotência como o Luiz Fux, né? Eu cancelo a reunião dos poderes. Quem ele pensa que ele é? Desse jeito não se resolve nada. Então, Mourão continuou: nós precisamos distensionar o problema. Existem cabeças ali dentro no judiciário que até entendem que as coisas passaram dos limites. E conversando a gente se entende, acrescentou o vice-presidente, sobre a tensão entre o Executivo e o Supremo. E ele falou isso antes de embarcar para a Amazônia, onde vai, né, participar de compromissos lá da Amazônia, do programa de governo lá na Amazônia. Muito bem. Verdade é que nossos amigos caminhoneiros chamaram para o pau agora. Estão em greve oficialmente falando, porque foi decretado isso na frente lá do Congresso Nacional. Várias cidades, várias regiões do país já estão mandando vídeos com os caminhões parados. A tendência do clima é só esquentar. Portanto, deverá partir do Supremo Tribunal Federal, a partir de agora, uma boa vontade em querer resolver a situação. Porque o nosso presidente já fez o que tinha que fazer, falou o que tinha que falar e está dito. O Legislativo já se prontificou e já tirou a chance de um processo de impeachment. Então vai caber agora ao Supremo Tribunal Federal abaixar a bola, tirar essa autoridade de Alexandre de Moraes, porque senão, claro, que o estopim está sendo aceso, e eu acho que já foi aceso hoje com essa greve de caminhoneiros. Vamos aguardar. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês. Desejo imensamente que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, me desculpem, né? Ninguém é perfeito aqui, mas espero que vocês possam pegar o link desse vídeo e distribuir nas suas mídias sociais,
Peço a todos que puderem, tornem-se membros do canal por R$ 1,99, R$ 4,99 ou R$ 7,99 para quem tem sobrando. Por mês. Né? Mas ajuda o canal. Parece que não, mas ajuda. E quem tiver a fim de ajudar mesmo para valer, não sacanha não. Ó. Né? Conto com vocês. Espero que todos tenham um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.